Boa noite, igreja. É muito bom estarmos novamente aqui na casa do Senhor para juntos cultuarmos, entregar o nosso melhor para o nosso Deus. Quem está com calor aí, levanta a mão. Tudo que vem de Deus é bênção, né? Então, quando está chuva, às vezes a gente reclama da chuva, né? Quando está frio, reclamamos do frio. Está calor, reclama do calor. Mas é do ser humano mesmo, não é verdade? Então vamos nesta noite, eu quero pedir aos irmãos o máximo de atenção possível. A mensagem de hoje é uma mensagem expositiva. Então, à medida que eu for falando, eu quero que os irmãos vão usando da imaginação de vocês, tá? Que eu vou usar bem a imaginação de vocês, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 14, versículo 41. Mais uma vez, quero pedir os irmãos a se colocarem de pé, para em reverência à palavra do Senhor. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 41. Quem achou, diga amém, bem forte, para eu saber que você achou. Quem não achou, fala misericórdia. Vamos esperar mais um pouquinho. Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Marcos 14, 41. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Vira para o seu irmão que está do teu lado e fala: basta. Fala com vontade, irmão, basta. Ih, deu medo agora, hein, irmão? Baixe suas cabeças e vamos orar agora. Senhor, nosso Deus, te entregamos este momento da palavra, ó Deus, em tuas mãos, e que o Senhor possa ministrar, Senhor Deus, aos nossos corações, e que possamos sair daqui impactados pelo poder da tua palavra, e que possamos ser transformados, ó Deus, a cada dia, para que juntos possamos ir para o céu morar contigo. Que aqui, ó Pai, se houver alguém que não te aceitou ainda como seu único e suficiente Salvador, que hoje seja o dia aceitável. É nisso que nós pedimos, é em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, este texto são os últimos momentos de Jesus em liberdade. Dali em diante, Jesus iria ser preso, iria sofrer aquela morte de cruz. Mas se eu tivesse uma máquina do tempo, quem gostaria de ter uma máquina do tempo aí? Levanta a mão. Se eu tivesse, agora aquele filme De Volta para o Futuro, né? Quem viu aquele filme? Entrega a idade aí, irmão. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu gostaria de voltar no domingo anterior à prisão de Jesus. É interessante a gente observar como que Jesus se comportou na sua última semana antes de ser preso e morto. E então voltamos para o domingo, conhecido como Domingo de Ramos. Jesus está numa entrada triunfal por Jerusalém,
Vão imaginando, irmãos, à medida que eu for falando, vocês vão imaginando. Jesus vai entrando numa entrada triunfal em Jerusalém. Como que Jesus entrou em Jerusalém? Em cima de quê? De um jumentinho. O rei de todos os reis entrou na cidade santa em cima de um jumentinho. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, à medida que foi caminhando com aquele burro, aquele jumento, ele estava sentado, o jumentinho caminhando pela cidade, começou um culto naquele momento. E as pessoas que tinham capas, elas iam tirando suas capas e colocando no chão para o jumentinho passar com Jesus. E quem não tinha capa, sabe o que eles faziam? Você acha que ele ficava com inveja de quem tinha capa? Não. Quem não tinha capa, subia nas palmeiras, arrancava as folhas e colocavam no chão para que Jesus pudesse passar. É interessante pensar que aquelas pessoas, elas queriam adorar a Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Foi uma cena linda. E eles cantavam Baruch Rabá Beshem Adonai, Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Homens, mulheres, crianças, todos estavam cantando Baruch Rajá Beshem Adonai, Baruch Rabá Beshem Adonai. E eles entravam junto com Jesus naquela entrada triunfal. Imagina que cena linda que foi. Aqui eu percebo que não existe desculpas para dar glória a Deus. Não existe desculpas para adorar a Jesus. Quem quer adorar a Jesus, adora de qualquer maneira, de qualquer jeito, tendo capa ou não tendo capa. Quem quer adorar Jesus, dá um jeito. Quem quer adorar Jesus, descobre uma maneira de adorar. Passado domingo, Jesus acorda de manhã com o desejo de comer figo. Jesus acorda de manhã com o desejo de comer figo. E olha que interessante, Jesus logo vê uma figueira linda, cheia de folhas, bonita demais. E Jesus então chega perto daquela figueira e não acha. Jesus não encontra um figo. Sabe o que Jesus diz? A mim ninguém engana. Eu vim até aqui pensando que tinha figo, você está cheia, bonita, florida, mas você quer viver de aparência, não é? Você quer viver de aparência. Então sabe o que vai acontecer com você? Seca. Seca. Eu fico imaginando aqueles discípulos observando aquela cena. Pedro falando para João, vigia, rapaz. Vigia. Olha o que aconteceu com a figueira. Ué, não é que a figueira secou mesmo? Fala para o seu irmão do lado aí. Vigia, varão. Vigia, varoa. Quer viver de aparência? Cuidado. É interessante que Jesus, ele estava naquela semana um pouco meio atribulado. Ele sabia o que estava perto de acontecer. Jesus então sai dali e vai, no dia seguinte, ele acorda e vai para o templo. Jesus, quando chega no templo, algo está acontecendo ali. E o que estava acontecendo dentro do templo? Os irmãos sabem? Estavam vendendo animais
dentro do templo. Jesus então fica brabo. Em um dos momentos que poucas vezes nós vimos Jesus daquele jeito. Jesus ele começa a tirar tudo daquilo do lugar. Jesus começa a quebrar aquelas coisas, expulsar todos aqueles vendedores. Porque sabe qual o maior problema? O maior problema não era daqueles que estavam vendendo, porque aqueles já perderam o respeito total. O maior problema era de quem estava comprando o animal. Naquela época, o culto daquela época era o seguinte: você pegava o animal e levava para casa. E você cuidava daquele animal, porque você queria entregar o melhor para Deus. Você cuidava daquele animal, para quando chegasse o dia do culto, o dia de você prestar o sacrifício, você estava entregando o seu melhor. Mas aquelas pessoas estavam comprando animais sem pata, sem olho, com manchas. Aquelas pessoas não queriam nem saber o estado do animal. Elas só queriam prestar o culto que ela bem quisesse. E o culto para Deus não é da nossa maneira. O culto para Deus não é do nosso jeito. Nós temos que prestar um culto para Deus que agrade ao Senhor. Nós temos que prestar um culto a Deus da forma que Ele quer. Muitos compram animais até hoje. O culto não começa no dia de sábado ou no dia de domingo. O culto começa em casa. O culto começa no trabalho, começa na escola. O culto é na sua vida diária. E como estamos prestando culto ao Senhor? Como que eu e você estamos prestando culto ao nosso Deus? É interessante que essa última semana de Jesus foi muito intensa. Ao ponto de Jesus vir de umas maiores alegrias, de entrar em Jerusalém no domingo de Ramos. Jesus vê uma figueira, a figueira não tem fruto, e ele fica na vontade, e ele ordena aquela figueira para secar, aquela figueira seca. No dia seguinte, Jesus entra no templo, e tem toda essa cena. Pessoas comprando animais para fazerem sacrifícios. E como que nós estamos entregando o nosso melhor para Deus? Você está entregando o seu melhor para Deus? Você está entregando o que você tem de melhor para Deus? E muitos podem até pensar que estamos falando de dinheiro. Não. O seu melhor não é dinheiro. O seu melhor não são os seus bens. O seu melhor não é a sua oferta. O melhor que você tem é a sua vida. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você entregou tudo o que você tem para Deus? Como temos entregado as nossas ofertas para Jesus? Passaram alguns dias, quarta-feira, acontece algo importante. Quarta-feira, Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Vou repetir. Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. O valor de um escravo na época. Ao mesmo tempo, uma mulher, vou repetir, uma mulher que naquela época não podia fazer muito,
ela quebra um vaso de alabastro e entrega tudo o que ela tinha aos pés de Jesus. E aquela mulher adora Jesus com tudo que ela tinha. Mas sempre tem um fariseu no meio do culto, né? Que não gosta de certa adoração. E então chega Jesus, não, manda essa mulher levantar, Jesus. Tu sabe o preço disso. Tem que vender isso. Jesus fala, eu entrei na sua casa, você não me deu nem um abraço, você nem me cumprimentou, e agora você está querendo dizer o que ela tem que fazer? Deixa ela entregar o melhor que ela tem. Deixa ela entregar o melhor. Estamos entregando o melhor para o nosso Deus? Estamos dando tudo de nós para o nosso Deus? Aquela mulher, ela ficou para a história, porque Jesus ainda complementou, dizendo, aonde chegar este evangelho, vão se ouvir falar do que essa mulher fez. Aonde chegar o evangelho, vão se ouvir falar do que essa mulher fez. Jesus sabe que estava chegando o seu momento. Jesus sabe que estava chegando o momento de ele se entregar a uma morte de cruz. É interessante que Jesus, quando ele se sente meio aflito, ele começa a fazer um dos gestos mais lindos da história. Jesus então pega uma bacia de água, junta seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você imagina a cena, meus irmãos? Eu imagino algum deles falando, não, Jesus, não, que isso o senhor está fazendo? Eu que tenho que lavar o seu pé. Eu vou lavar os seus pés. E Jesus lavou os pés de um a um, até o pé daquele que o trairia. Jesus lavou. É Jesus mostrando para nós que um ministério duradouro não começa em cima. O ministério duradouro não começa em cima, começa embaixo. Aquela mulher, ao ponto de quebrar um vaso e lavar os pés de Jesus, estava nos mostrando que o maior lugar que podemos chegar é aos pés de Jesus. O maior lugar que nós podemos chegar é aos pés de Jesus. Vocês estão entendendo? Não estou falando de riqueza, não estou falando dos valores deste mundo, estou falando das coisas que são eternas. Tudo que nós conquistaremos neste mundo vai ficar. Todas as coisas que nós compramos vai morrer aqui. Mas a adoração que daremos ao Senhor, ela é eterna. Como estamos entregando o nosso melhor para Deus? Jesus, ele acaba de lavar os pés dos seus discípulos e se sente mais agoniado. Jesus, então, ele convoca ali 3 dos seus melhores. Jesus, ele convoca 3 dos seus melhores e fala, Pedro, Tiago, João, eu preciso ir no lugar secreto orar. Vocês podem vir comigo? E aqueles discípulos prontamente, poxa, Jesus me escolheu, ele me considera.
E Jesus então leva os seus melhores amigos para o monte, para orar. E ele fala: Pedro, Tiago, João, fique aqui, orem por mim, que eu vou no lugar mais secreto falar com o Pai. Então Jesus vai orar: Pai, estou aqui em sofrimento, mas eu trouxe os 3 melhores amigos aqui, eles estão orando por mim, deixa eu ver como é que eles estão. Quando Jesus chega, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Pedro, Tiago, João, vocês estão dormindo? Despertem! Eu estou precisando da oração de vocês. Eles: não, Senhor, desculpa, é que a gente acabou pegando no sono aqui, estava cansado, mas a gente vai orar. Vocês vão orar? Vamos orar. Jesus retorna para falar com o Pai. Jesus volta novamente e encontra eles dormindo. Pedro, Tiago, João, vocês dormiram de novo. Eu estou precisando que vocês orem por mim. Vocês estão dormindo. Despertem. Não, Jesus, desculpa. A gente vai orar. A gente vai orar dessa vez. Jesus volta para falar com o Pai. Quando Jesus volta, o que Jesus encontra? Bota no texto de novo. Marcos 14, 41. Jesus encontra eles dormindo pela terceira. Sabe o que Jesus fala para eles? Basta. É chegada a hora. Basta. Meus irmãos, Jesus tem nos dado tanto tempo. Jesus tem nos dado tanto tempo para despertar. Mas vai chegar um momento que Jesus vai falar: sabe o quê? Basta. Basta. Quantos de nós estamos dormindo ainda? Quantos estão em sonolência? Jesus tem dado tempo. Jesus tem dado oportunidade. Mas ainda estamos dormindo. Meus irmãos, quantos subiram com Jesus para o monte? 3. Quantos ficaram lá embaixo? 9. Daqueles 9, eles dariam tudo para estar com Jesus. Mas Jesus escolheu os 3 melhores, e os 3 melhores estavam dormindo. Meus irmãos, sabe o que isso quer dizer para nós? Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Você é um grupo seleto. Mas se você estiver dormindo, Jesus vai te trazer os que estão lá embaixo. Você acha que o reino fica te esperando? Você acha que Jesus, a volta dele, vai ficar te esperando? Existe um tempo pré-determinado, meus irmãos. E as coisas estão acontecendo. Eu acho que todos nós estamos cientes do que está acontecendo no mundo. As profecias estão se cumprindo. E vai chegar a hora que não vamos ter mais oportunidade. Vai chegar o momento que você vai querer adorar a Jesus, como naquele domingo de Ramos, uma adoração linda, mas não vai ter mais tempo. Por isso, quando você tiver que entregar tudo para Jesus, entrega hoje. Se você quer adorar a Deus, adore agora. Se você quer louvar a Deus, adore hoje.
porque não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode nos acontecer amanhã. E Deus, Ele quer o seu melhor. Jesus, Ele quer que você se entregue totalmente a Ele. Eu acredito aqui que todos nós um dia já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas quantos de nós não estamos entregando tudo para Jesus? Quantos de nós não estamos entregando tudo o que temos para Jesus? E aqui eu estou falando da tua vida, meu irmão. Aqui eu estou falando que você pode entregar mais. Você pode viver mais para Cristo. Como aqueles homens que não tinham capa, que subiam nas palmeiras e arrancavam as folhas, e davam um jeito de adorar a Deus. Estamos dando o nosso jeito? Ou estamos dando desculpas? Estamos dando o nosso jeito? Ou estamos dando desculpas porque não estamos adorando? A mensagem, ela é clara. Despertem. Não durmam, porque a hora é chegada. Se tiver que darmos o nosso melhor para Deus hoje, entrega agora. Entrega hoje. Porque não sabemos o que nos pode acontecer no amanhã. Não sabemos como será a nossa vida essa semana. Os dias parecem estarem sendo abreviados. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja nesta terra. E você está conformado com o que você tem feito para Deus? Ou você está colocando desculpa num amigo, num irmão, na igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Pedro, basta. Meus irmãos, se aqueles homens soubessem que seria a última noite com Jesus juntos, você acha que eles teriam dormido? Se eles soubessem que era o último momento que eles estavam passando juntos ali, você acha que eles teriam dormido? Pedro, Tiago e João, basta. Despertem. Despertem. Jesus, ele sofreu uma morte de cruz. Jesus pagou um alto preço para nos salvar. Quando Jesus adentra naquele templo e ele percebe que estão vendendo animais, Jesus fala: o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendendo animais para sacrifício. Meus irmãos, seu carro tem um preço. A sua casa tem um preço. Talvez até você tenha um preço. Mas o que nós não podemos comprar é a presença do Senhor em nossas vidas. O que nós não podemos comprar é o que nós sentimos quando estamos adorando ao Senhor neste lugar.
Não tem valor monetário algum que compre isso. O preço que foi pago foi de sangue. Jesus morreu naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. Quando Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Jesus ali se sentiu sozinho, sabe por quê? Porque estava todo o pecado da humanidade sobre ele. E Deus não habita onde está em pecado. Deus não habita no pecado. E ali Jesus, pela primeira vez, se sentiu longe do Pai. Porque o meu e o seu pecado estava sobre ele. E quando o inimigo vier te acusar de algo que você fez, de algo que você fez no passado, você pode falar: o meu pecado foi pago na cruz de Jesus, ele morreu por mim, eu aceito a sua morte, a sua ressurreição, e ele hoje é meu único e suficiente Salvador. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aqueles homens, quando Jesus morreu, ficaram desolados. Eles não tinham entendido ainda o que Jesus tinha ido fazer ali. Muitos se dispersaram. Uns foram pelo caminho de Emaús, outros voltaram a pescar. E agora? Jesus morreu. Eles achavam que Jesus iria vir como o rei Davi, um grande guerreiro, destruir Roma, libertar os judeus. Mas Jesus veio falar das coisas que são eternas. Sabe por quê, meus irmãos? Os governos passam. Há pouco tempo vivemos vivendo com Bolsonaro. Hoje estamos vivendo com Lula. Aí agora a imprensa não gosta mais do Lula. E daqui a pouco vai vir outro. E assim foi em toda a história. Muitos líderes se levantaram, Alexandre o Grande. Reis dominaram civilizações. Mas todos eles sucumbiram à morte. Todos os grandes líderes morreram. Mas se você for lá em Jerusalém e procurar o túmulo de Jesus, você não vai encontrar nada ali. Um rapaz juntou muito dinheiro para ir a Israel. O sonho dele era entrar ali no túmulo de Jesus e tirar uma selfie. Esse era o sonho dele. Ele juntou muito dinheiro, que para ir para Israel não é barato. E quando ele chega no dia de ir para o túmulo, num domingo, o que tinha acontecido? O túmulo estava fechado. Estava fechado com grade, não podia entrar visitante. E ele então ficou muito decepcionado. Sabe por quê? Porque ele queria muito tirar a selfie. Ele pagou a passagem, ele juntou o dinheiro para isso. Então ele começou a chorar e falar com Deus: por que, Senhor? Eu vim aqui para isso, tu conheces o meu coração. Eu te louvo, eu te adoro, eu te sirvo. E quando eu chego aqui eu não consigo. Então ele conta que o Espírito Santo de Deus chamou ele para um lugar mais perto do túmulo, atrás da grade. E o Espírito Santo perguntou a ele: vê se você está vendo alguma coisa lá dentro. E ele falou: não estou vendo nada. E o Espírito Santo falou: não tem ninguém lá dentro. O Rei dos Reis ressuscitou.
Você está procurando alguém lá dentro, não tem ninguém. E ele começou a ficar alegre com aquilo. Realmente, Jesus ressuscitou. E ele começou a correr em volta de Jerusalém. E ele encontrou um árabe, um muçulmano. E começou a orar por ele. Ele tinha uma paralisia na perna, andava de muleta. E ele falou, posso orar por você? Ele falou, pode. E então eles começaram a orar ali por aquele muçulmano que não acredita em nada de Jesus. E o milagre aconteceu. Aquele homem foi curado. O sobrenatural moveu ali. Meus irmãos, o túmulo está vazio. Jesus já está à destra do Pai. Governos passaram, caíram, sucumbiram, mas o nosso Rei vive para todo sempre. O nosso Rei está vivendo e reinando desde o início. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. E Deus nesta noite nos traz essa palavra dizendo, despertem. É chegada a hora. Cuidado, meus irmãos, para você não ouvir de Jesus, basta. Basta. O que temos entregado para Deus. O que temos feito para Deus. Tudo que nós iremos fazer nessa terra, meus irmãos, é importante. Trabalho é importante. Ganhar dinheiro é importante. Mas tudo isso, meus irmãos, passa e fica. Mas o que nós devemos entregar, o melhor para Deus, é a nossa vida no altar. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos aqui já são antigos de igreja. Você lembra de quando a igreja começou, de quando você aceitou a Cristo? Você lembra? Lembra da igreja aqui atrás? Lembra do teclado que você tocava, Aline? Lembra do violão que tinha? Tudo desafinado, você tentava afinar, mas não tinha jeito. Os microfones com cabo tudo cortado, dando choque. Não tínhamos luxo. Não tínhamos nenhum recurso. Mas sabe o que tinha de melhor nesses cultos? A presença do Senhor. Você sabe o que dava gosto? Era num domingo você vir para a casa de Deus. Quantos lembram disso? Levanta a mão. O que está acontecendo com a igreja? Muitos chegam aqui já olhando no relógio para ir embora. Não querem passar 2 horas aqui dentro. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Acordem, despertem. Antigamente se passava o domingo inteiro na igreja, até tinha almoço aqui. E meus irmãos, a gente cantava com gosto. Você acha que tinha ar-condicionado? Você acha que o calor era diferente? Mas o fogo pegava, meus irmãos. Saía daqui com a blusa toda encharcada. Mas nós entregávamos o melhor para Jesus. Entrega o melhor para Deus hoje. Entrega o melhor que você tem hoje. Que pode chegar um momento que Jesus vai falar, basta.